Apocalipse 2, 8 ao 11. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Aqui ele traz essa identidade de Cristo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro e o último. É aquele que morreu, mas é aquele que tornou a viver. Eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. E aqui, começa falando que eu sei que vocês estão sofrendo. Mais uma vez, Deus diz que Ele é um Deus que nos vê e Ele vive o nosso sofrimento. E aqui ele diz que sei que são pobres, mas de fato não são. Por que será que ele fala isso, né? A gente vai ver que a igreja de Esmirna é uma das que não tem nenhuma repreensão. Então, ela só tem elogios e orientações. Então, aqui ele fala, eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Porque a verdadeira riqueza é Deus que olha, Deus que vê. Por mais clichê que pareça, é a mais pura verdade. Riqueza não são os seus bens, não é o seu dinheiro, não é o capital, mas é aquilo que você carrega dentro de você. É o seu caráter, é a sua fé. E era isso que Deus aqui estava falando com eles. Eu estou vendo que, ainda que financeiramente vocês estejam pobres, de fato vocês são ricos. Por quê? E aí a gente vai ver aqui ao longo do texto. E aí ele continua. Sei como que é aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Falam mal de vocês, eles são um grupo que pertence a Satanás. E quantas vezes na nossa vida não vai ter pessoas falando mal de nós, não vai ter pessoas para puxar para trás, para olhar negativamente para as nossas vidas e falar algo negativo para a gente. Mas Deus sempre está mostrando para a gente, Deus sempre está nos livrando dessas pessoas, desses pensamentos. Deus sempre está nos redirecionando o nosso olhar para Ele. E aqui, Deus mostrou algo que talvez só Ele veja, porque Ele diz, eu sei como vocês estão sofrendo, sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Deus sabia que eles estavam fingindo ser judeus e falando coisas ruins da igreja de Esmirna. Então, Deus, ele vê coisas que a gente não vê. E muitas vezes a gente não entende porque as coisas acontecem, mas a gente tem que confiar que Deus vê o quadro todo. E aqui ele continua, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr à prova, vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Então aqui Deus estava revelando o que queria acontecer, que alguns deles iriam ser presos, alguns seriam provados, mas ele disse, não tenham medo. E ele disse que alguns vão ser postos na prisão, alguns vão ser postos à prova, e muitas vezes é isso que acontece. Quando Jesus veio, ele não disse que não teríamos aflições, mas ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Porque ele venceu o mundo. Então a gente tem que entender que nós teremos muitas provações ainda, e não é porque é cristão que fica isento, mas a gente tem uma esperança diferente, a gente tem a quem se agarrar, a gente tem a certeza da salvação. E aí a gente volta no que Cristo começou falando com eles no início. Eu sou o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. E aqui Deus já mostra a esperança que eles devem ter, porque aqueles que morreram com Cristo, de fato, ressuscitaram com Cristo também. E sejam fiéis, não tenham medo. Aqueles que permanecerem até o fim, darei como prêmio a vida. E aí a gente vê, na identidade de Cristo, nós descobrimos quem nós somos. Na identidade de Cristo tem tudo que nós precisamos. Então, ainda que aquela igreja fosse uma igreja pobre, Cristo era tudo, era quem eles precisavam, era tudo que eles precisavam naquele momento. Sejam fiéis, porque Deus sempre é fiel conosco. Deus mostra sempre, de várias formas, a aliança que Ele tem com a gente. Desde o pão na mesa até a cura de uma doença. Deus sempre mostra que Ele é fiel. E ainda que uma doença não seja curada, por exemplo, a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós temos a salvação
Nós temos a vida eterna prometida por Ele, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então a gente tem que se agarrar nas promessas que Deus tem para nós. Nós temos que ser fiéis até o fim, ainda que esse fim seja a morte, porque Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que ressuscitou e ressuscitará com Ele também no último dia todos. Lá em Mateus 10, 28, diz o seguinte: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E aí o 29 segue dizendo: por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Então aqui a gente vê que Deus está cuidando de cada um de nós e que nós não estamos, mais uma vez, nós não estamos jogados por aí. Deus está olhando para cada um de nós. E ele finaliza dizendo: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. O castigo da segunda morte seria a morte eterna. E Deus nos promete, Ele tem uma promessa de salvação, Ele tem uma promessa de vida eterna a partir de Jesus. Então, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Essa é a promessa que Deus deixa para nós hoje, que Deus deixou para aquela igreja naquela época, uma mensagem de esperança. Não tenham medo, sejam fiéis até o fim, vocês serão provados. Mas aqueles que permanecerem até o fim receberão a vida e não provarão do castigo da segunda morte.